Bom, pessoal de casa, vamos lá, pessoal da sala. Não vai ter uma mensagem para segunda. Nós continuamos aí o nosso material, paramos na página 28, era a questão 1, a gente resolveu ela, mas aí eu vou refazer, porque a 2, a 3 e a 4 dependem, na verdade a 2 e a 3 dependem dessa questão 1, tá? Só para relembrar que a gente fez isso aula passada, só para relembrar porque eu vou precisar dessa informação para resolver a questão que vem à frente, tá? Então aqui eu estou na página 28 do nosso livro 4. Então a questão trouxe aqui um gráfico, aula passada eu te disse o nome desse gráfico, como foi o nome que eu disse para ele? Gráfico de barras, tá? Beleza? Pessoal, tem alguns autores aí de livros que falam que esse gráfico é um gráfico de colunas, tá? Mas isso aí não vai ser muito problemático para ti não. O gráfico de colunas costuma ser aquele que fica as colunas assim em pé, por isso o nome colunas, tá? Esse que vem assim na horizontal a gente costuma chamar de gráfico de barras, mas pode ser que tu ache algum livro por aí que diga para ti que esse gráfico que a gente está na tela agora é o gráfico de colunas, tá? Mas enfim, isso não vai ser muito problema para ti não. Vamos chamar ele de gráfico de barra mesmo, porque a barra é na horizontal, na vertical é coluna, tá? Aí o gráfico trouxe essas informações aí. A gente avaliou isso aqui a aula passada. Tem aí peixes continentais, aves, peixes marinhos, anfíbios, mamíferos e répteis, né? E aí ele vem perguntando nessa questão seguinte. Aqui ele até deu aqui em cima quantitativos, ó. Falei para ti que o gráfico tem que dizer o que ele trata, né? O que ele está falando nesse gráfico? A quantidade de peixes de animais vertebrados. Brasil 2014, ele deu o ano e também disse aqui embaixo a fonte. Quem foi que falou isso aí no gráfico? Tá, foi essa frase aí, aliás, foi essa empresa aí, tá? Então, beleza, tá aí o gráfico com todas as informações que eu preciso. Inclusive, ele fez as colunas tudo com cores diferentes, né? Só faltou mesmo nesse gráfico a legenda, mas para esse gráfico aqui já está bem claro, não haveria necessidade de ter uma legenda, tá? Beleza, então a questão 1 está perguntando quais animais não fizeram parte dessa pesquisa. Na aula passada nós marcamos a letra B, abelhas e besouros, tá? Porque aqui ele não está falando abelha e besouro, pessoal, é inseto, e aqui não fala de inseto. Fala de peixe, fala de aves, anfíbios, mamíferos, répteis, mas ele não fala sobre insetos aí, tá? Então foi por isso que a gente marcou a primeira questão, letra B. Então vire sua folha para a página 29. Pessoal, segunda questão, qual é o valor aproximado do número de peixes marinhos? Aí tu vai lá, volta no teu gráfico e dá uma olhada. Peixes marinhos, o valor aproximado que ele está pedindo, né? Olha, peixe marinho está bem aqui. O que é que tu acha que é? Que número tu acha que é bem aqui, ó? É por aqui mais ou menos. 1750. Tá aproximadamente aí 1750, eu diria que é bem no meio, porque entre 1500 e 2000. Bora colocar 1800? Pode ser? 1800 aqui aproximadamente aí. Se tu colocar 1750 não tá errado não, tá? Porque ele disse para fazer aproximado, então vamos colocar 1800. Então qual é o valor aproximado para os peixes aí? Para os peixes, né? Peixes marinhos, é isso? Vamos colocar aqui 1800. Quem colocou 1750 não está errado não, tá? E a letra B, anfíbios. O que vocês acham? Para anfíbios, qual é o valor aproximado? Cadê anfíbios? Está aqui. Anfíbios é bem aqui, ó. Se eu disser que aproximadamente é 1500, também não está errado não, tá? 1450, vamos colocar 1450. Então 1450, tá? Aproximadamente aí. A terceira questão, pessoal, confesso para vocês que eu prefiro que o professor de ciências fale sobre ela, mas vamos ver o que a gente consegue escrever aqui. Qual justificativa você daria para ver um número maior de peixes em comparação ao número de mamíferos, por exemplo? Eu acho uma pergunta altamente científica isso daí, pouco matemática, mas por que vocês acham que tem mais peixe do que mamífero? Vamos dizer assim, que no planeta tem mais água do que terra, pode ser? Não é isso? Também, né? Então vamos dizer aqui que no planeta há mais água que terra.
Eu sei que alguns mamíferos moram na água, tá? Mas a maioria deles mora em terra, vive em terra, né? Nasce, cresce, reproduz e morre em terra. Então vamos dizer que, como tem mais água no planeta, a chance de ter mais peixe com certeza é bem maior. Só mais uma. Vou dizer assim, pessoal, a forma de reprodução, tá? A gente costuma ver por aí, por exemplo, um cachorrinho quando se reproduz, nasce 5, 6 às vezes, né? Suíno também, quando reproduz, nasce 6, 7, 8. Mas um peixe, pessoal, ele coloca 1.500 ovos de uma vez só. Então, é muito mais fácil para um peixe se reproduzir do que um mamífero, tá? Então, a forma de reprodução dos peixes aí, ela com certeza traz uma maior quantidade de peixe. Na segunda forma de reprodução. Mas eu vou deixar só esses 2 itens aí. Depois, se precisar, vocês perguntam para o professor de ciência, ele pode acrescentar mais alguma coisa aí nessa pergunta, tá? Até sugiro que vocês façam essa pergunta para o professor de ciência, de repente ele fala mais alguma coisa. Vou passar para a quarta, tá? Mas se precisar, me avisa aí que a gente volta. Quarta questão está dizendo assim, ó. Quarta questão, observe o conjunto de dados de uma pesquisa e informe o tipo de gráfico mais adequado para sintetizar os dados. Justifique a sua resposta e produza o gráfico no espaço a seguir. Pessoal, olha, eu já falei para vocês sobre 2 gráficos, então só tem as 2 possibilidades, tá? Falei para ti sobre gráfico de setores, e no dia que a gente conversou sobre gráfico de setores, eu disse para ti que ele trabalha mais com quantidade em porcentagem. Tem porcentagem aqui? Não. Então, ou eu vou fazer gráfico de barra ou eu vou fazer gráfico de coluna. Foram os únicos 2 que a gente viu até agora, tá? Nós vamos fazer o gráfico de barras porque aqui do lado esquerdo ele me deu uma quantidade de objetos aí para eu avaliar, tá? Aqui, na verdade, ele está falando assim, ó, você utiliza aqui meio de transporte, então meio de transporte está sendo o meu objeto de avaliação. Como ele me deu muitos objetos de avaliação, se eu fizer um gráfico na vertical, o gráfico vai ficar muito alto. Então é melhor a gente trabalhar com gráfico aqui. Aliás, se eu fizer um gráfico na horizontal, ele vai ficar com uma quantidade muito alta aqui, tá? Então eu vou fazer gráfico na vertical. Esse é o gráfico de colunas. Como é que você vai fazer isso? Pegue uma régua aí que provavelmente você vai precisar, tá? Aqui embaixo vamos traçar logo uma linha. Traçar uma linha aqui embaixo. Fazer ela de preto aqui. Dessa linha que eu vou sair com os meus gráficos, tá? Dessa linha aqui que eu vou sair com os meus gráficos, beleza? Embaixo dessa linha você coloca aqui o nome dos objetos aí de pesquisa. No caso eu tenho carro, aqui eu tenho ônibus, aqui eu tenho motocicleta, que eu vou colocar só moto, aqui eu tenho outros e aqui eu tenho não utiliza. Perceba que só para carro, por exemplo, você tem que avaliar 3 unidades para carro. Quem são as 3? Jovem, adulto e idoso. Então, para cada um desses eu vou ter uma barra indicando, tá? Para jovem, para adulto e para idoso. Do lado esquerdo eu vou fazer uma outra barra e vou colocar nessa barra um valor numérico aí. Pode ser de 5 em 5, de 10 em 10, eu vou fazer de 10 em 10. Separar de 10 em 10 aqui, então vamos dizer que bem aqui seja 10, bem aqui seja 20 e bem aqui seja 30, por exemplo. Tá? Faça de preferência isso aí dos tamanhos, de tamanhos iguais, tá? 10 ali, 20, 30, se você estiver fazendo com régua ou só na mão mesmo, faça de tamanhos iguais aí. Vai faltar uma coisa que eu não vou conseguir colocar no meu gráfico, mas porque não dá aqui no espaço, mas no de vocês podem colocar, que é a legenda, tá? Coloquem a legenda de vocês lá embaixo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, de azul vai ser o jovem.
De vermelho eu vou fazer o adulto. E de verde eu vou fazer o idoso. Vou colocar aqui para cima para dar o espaço mais ali. Idoso. Então idoso, jovem, adulto aí, cada um com a sua cor. Então quando eu for falar de jovem eu faço o gráfico azul. Quando eu vou falar de adulto eu vou fazer o gráfico vermelho. E quando eu falar de idoso eu faço o gráfico verde. Como assim, professor? Vamos lá. Começando pelo jovem, eu estou falando de carro, inicialmente de carro. Carro e aqui jovem, ó. Quanto é que jovem tem aí para carro? Quantas pessoas participaram aí? Quantos jovens aqui dirigem carro? 10, tá dizendo aí, né? Então eu venho aqui e faço meu gráfico assim, ó, até a altura do 10. Aí vocês fazem o de vocês aí, bem bonitinho. Quantos adultos dirigem carro? Eu tinha que fazer de barra, não? De coluna. Barra seria na horizontal, coluna em pé, tá? Sim. Quantos adultos dirigem carro aí, pessoal? Tá aqui, ó. Adulto que dirige carro, 28. Então eu faço a minha barra até lá, perto de 30 lá, né? Tem que fazer usando linha, senão não vai dar. Quanto custa? Sei lá, bicho. Então tá aí, ó. Isso aqui é 28, tá, galera? É pertinho aí de 30, né? 28, tá? E quantos idosos dirigem carro, pessoal? Quantos idosos dirigem carro, ó? 32, não é isso? 32, tá? Então eu vou pegar minha linha aqui. 32 é mais do que 28, então o gráfico vai ficar um pouquinho mais acima, beleza? Tá aí, ó, 32. Inclusive, deixa eu até ajeitar os outros dois aqui. Só o filé. Pronto, tá aí o gráfico para carro, eu já fiz. Esse é um gráfico de colunas. Agora eu vou para ônibus. Para ônibus, falando só de jovem. Quantos jovens andam de ônibus? E aí? Quantos jovens andam de ônibus, pessoal? Tá aqui, ó. Jovem que anda de ônibus, ó. 12. Tá? Então eu vou lá onde está o ônibus, falando de jovem, vou colocar 12. 12 é um pouquinho mais do que 10, então ele é um gráfico um pouco mais alto do que o do carro, né? Beleza? Quantos adultos andam de ônibus? Quantos adultos andam de ônibus, pessoal? 25, né? Deixa eu marcar aqui para vocês, tá aqui, ó, 25, tá? Então vamos marcar 25 que andam de carro, ou de ônibus. 25 adultos que andam de ônibus. E quantos são os idosos que andam de ônibus? 30, exatamente 30. Então vou colocar o 30 na altura do que o dos 30 que eu marquei lá, né? Prontinho aí. Agora de moto, olha a diferença de moto aí, pessoal. Moto bem menos, né? Motocicleta. Quem anda de moto? Jovem. Quantos jovens andam de moto aí, pessoal? Eu acho que essa conta tá até errada, que não é só isso não. Tá dizendo aqui que são só 8, eu acho que é bem mais do que isso. Mas vamos lá. 8, então 8 vai ser menos do que 10, o gráfico vai ficar um pouquinho mais baixo aqui, tá? 8 jovens aí que andam de moto. Quantos são os adultos que andam de moto? Ele deu aqui do lado, ó, 17. Então 17 pertinho de 20 aqui, eu vou colocar até aqui, ó. E por último, quantos são os idosos que andam de moto? Tá aqui idosos, ó, 8 pessoas também. Então vai ser a mesma altura. E vocês fazem na mesma altura aqui que o jovem, né? Beleza? Aí tem uma classificação, pessoal, aqui que é outros, que não é nem carro, nem ônibus, nem moto. É outra forma de transporte aí, tá?
não sei se é avião, se é helicóptero, drone. Outra forma de se locomover que não é nem carro, nem ônibus e nem moto. Aí ele disse lá, os jovens que andam desse outro tipo, dessa outra forma aí, pode ser um patinete, patins, sei lá, são 11, tá aqui ó, jovens, tá? Então para os jovens eu vou marcar aqui a altura 11. Quantos são os adultos, ó? Apenas 6. Então 6, esse é um gráfico ainda menor que esse. E idosos são quanto? Só 2, pessoal. Tá? Então 2 vai ser bem pequeno aqui a coluna. E a opção não utiliza para jovens, eu tenho 25 pessoas aqui, ó. Então não utiliza para jovens 25, vai ser mais ou menos por aqui. Para os adultos são 13. Então 13 vai ser por aqui, mais ou menos. E por último, os idosos que não utilizam nenhum meio de transporte. 8. Então 8 é por aqui, mais ou menos. Então tá aí o nosso gráfico de barras, tá? Gráfico de coluna. Gráfico de coluna, e aqui em cima tá a nossa legenda, que o ideal é que seja lá embaixo, tá? Quem puder colocar lá embaixo, melhor ainda. Se der espaço aí de vocês, se não der, coloca aqui em cima mesmo. Tá falando sobre gráfico de setor, mas se precisar me avisem aí que eu volto. Página 30, tá falando sobre gráfico de setor. Quem tiver um marcador de texto, pega aí que a gente vai usar aqui nesse pedacinho, tá? Vamos lá. Então, página 30, gráfico de setor. Que é página 30, gráfico de setor. Então tá lá, o gráfico de setor, é isso que eu quero que vocês marquem, tá? Vai marcar até aqui, ó, até 360, tá? Quem tiver com marcador de texto puder marcar, se não, só grife aí com seu lápis aí. Então, o gráfico de setor possui este nome pelo fato de ser constituído por fatias de um círculo. Essas fatias são chamadas geometricamente, né, dentro do estudo de geometria, são chamados de setores. Cada setor se refere a determinado ângulo do círculo que possui 360 graus. Aula passada eu fiz um desenho aqui do lado que vocês falaram que era parecido com o Pac-Man, lembra que eu fiz? Então, quando você tem um círculo e você tira uma fatia desse círculo, inclusive essa fatia tem que ir só até o centro do círculo, tá? Ó. Essa fatia que sai aqui, pessoal, é chamada de setor circular. Por isso que esse gráfico é chamado de gráfico de setores. Pois é. Então esse pedacinho aí que sai do gráfico, ou que fica, dependendo da situação, fica aqui dentro, né? Só marcado com uma cor diferente, ele é chamado de setor, por isso o nome gráfico de setores, tá? Mas você pode chamar de gráfico de pizza, não tem problema nenhum, ninguém vai dizer para ti que está errado, tá bom? Então gráfico de setores ou gráfico de pizza, sempre quando você for construir um, que é o que a gente vai fazer agora, você relaciona ele ao ângulo de abertura que deu essa fatia de pizza aí, tá? Se eu der um zoom aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui, que eu acabei desenhando aqui, ó, esse ângulo que se forma aqui dentro, ele vai ser um fragmento da minha circunferência, esse ângulo aqui, ó. Vamos dizer que esse ângulo aqui seja de, sei lá, 60 graus. Fala, meu amigo. Para ficar melhor, né? Ficar melhor de entender, né? Bom dia, Noemi. Então esse fragmentozinho, esse pedacinho aqui, vamos dizer que seja 60 graus, ele é parte da minha circunferência, tá? Então eu vou relacionar o número total a 60 graus dessa circunferência. Daí eu vou tirar cada medida do meu ângulo de setores, tá? Então tá aqui, ele deu uma tabela. Nessa tabela ele deu lá, ó, por exemplo, presta atenção aí, presta atenção nessa informação que vem aí na prova, olha lá. Olha o que a tabela está falando. Países mais procurados para intercâmbio na escola Geometrix. Ele deu aqui embaixo a fonte e a data. Lembra que eu disse que tem que ter mais ou menos o ano aí para a gente saber? Então, nesse ano de 2019, no Canadá, por exemplo, ó, quantas pessoas procuraram o Canadá para fazer intercâmbio? 42 pessoas.
Quantas pessoas procuraram a Inglaterra para fazer intercâmbio? 30 pessoas. Aí ele vai dizendo tudinho, ó. Austrália, 12. Estados Unidos, 36. E o total, 120, pessoal. Total é quantos por cento, pessoal? 100%. Se eu falar de uma circunferência, esse total vai ser quantos graus? 360 graus. Se eu falar da circunferência para fazer o gráfico de setores, tá? E aí, olha como ele calcula a porcentagem, pessoal. Esse número, que é a quantidade de pessoas que procurou o Canadá, a gente chama de frequência absoluta. Frequência absoluta é um número, tá? Quando ele falar de frequência relativa, é uma porcentagem. Faça essa anotação aí, tá? Frequência absoluta é um número e frequência relativa é uma porcentagem. Olha como ele calcula a porcentagem. Quantas pessoas procuraram o Canadá? 42. Então ele coloca aqui 42 dividido pelo total, 120. Diga. Por que o 120? 120 é a soma de 42 mais 30 mais 12 mais 36. É toda essa galera somada aqui dá 120. Beleza? Então eu pego o número de pessoas que procurou o Canadá. Deixa eu marcar de novo aqui, olha lá, hein? Número de pessoas que procurou o Canadá, 42, dividido pelo total de pessoas. Olha quantos por cento vai dar? 35%. Se for Inglaterra, 30 pessoas, ó, 30 dividido para 120, que é o total, ó, 25%. Se for Austrália, 12 pessoas, 12 dividido para 120, 10%. Entendeu? Essa aqui é a frequência absoluta, que usa número, e essa aqui é a frequência relativa, que usa porcentagem, certo? Então, quando você vai fazer um gráfico de setores, você precisa ter a porcentagem. Lembra que gráfico de setores trabalha com porcentagem? Então, eu preciso da porcentagem, beleza? Dificilmente você vai ver um gráfico de setores usando esses números aqui, ó. Geralmente ele usa a frequência relativa, ele usa as porcentagens. Mas a gente vai fazer passo a passo aqui para você entender bacana isso, tá? Ele continua esse gráfico aí, ó, aqui embaixo. Ele deu as porcentagens aí. Deixa eu trazer aqui para nossa página. Ele trouxe as porcentagens e aí ele mostrou como ficaria isso no gráfico. Tá aqui, ó, cada fatia de pizza dessa aí representa essas quantidades, ó. 35, se eu multiplicar por 360 graus aí, tá? Lembrando que 35% é 0,35, tá? Por que é 0,35, Henrique? Porque é 35 sobre 100, não é isso? 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100. Se você dividir 35 para 100, é 0,35, tá? Então, se você pegar 0,35 e multiplicar por 360, olha quanto dá. 126 graus, tá? Inglaterra, 25%, se eu multiplicar por 360, 90 graus, ó, esse está marcado aqui, ó. Se eu pegar a Austrália, 10%, ó, vezes 360, 36 graus, não está marcado aqui, né? Tem o 3,6, 36 não tem. Estados Unidos, 30%, vezes 360, 108 graus, tá? E aqui embaixo ele te dá uma forma de você encontrar esses valores aí, ó. Lembrando que a circunferência toda é 100%, metade é 180, tá? Um quarto, que é metade da metade, é 90. Aqui é metade de 90, ó, 45. E aqui é 1% só, 3,6 graus, tá? Ele mostra isso aí para ti, para ficar mais fácil da gente encontrar esses ângulos. Mas a gente vai fazer um caso aqui para mostrar como é que fica. Então, qual seria o primeiro passo se você fosse traçar o gráfico de setores, pessoal? Primeiro passo, ele deu aqui embaixo, ó. Traça um segmento de reta. Vamos lá. E defina o ponto central do seu gráfico. Então, você vai traçar um ponto central, tá? Que será o centro da circunferência, beleza? O que mais? Vamos para a próxima página. Página 31. Aí ele deu o segundo passo aí, ó. Apoie o centro do círculo no ponto central. Ele está mostrando uma forma de vocês fazer isso com o transferidor, né? Então, após você traçar a circunferência, marque os ângulos correspondentes ao terceiro passo.
Quarta, a partir desse ponto, trace os demais setores. Diga, meu amor, fale. Diga. E o quinto passo, depois que você traçou os demais setores, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, quinto passo é após traçar todos os setores, use o compasso para delimitar o seu círculo. Bom, então ele deu tudo isso daí. Vamos fazer um caso aqui, ó. Tá aqui o gráfico, olha como ficou o gráfico desse estudo aí, pessoal. Tá aqui ele, ó, na página 31. Aí ele deu a legenda, ó, falando da Inglaterra, Canadá, Austrália, Estados Unidos, tá tudinho aí. Mas vamos fazer esse gráfico para ficar mais fácil. Na primeira questão, página 31. Pegue a primeira questão, página 31 aí, para a gente poder fazer esse gráfico, que fica mais fácil a gente fazendo ele. Primeiro gráfico de setores que a gente vai fazer, página 31. Podemos? Então, primeiro, construa o gráfico de setores referente à pesquisa sobre a cor ou raça da população, de acordo com dados do IBGE 2015. Ó, ele já te deu a fonte, foi o IBGE, e já te deu o ano 2015, tá? E ele disse aqui que são valores aproximados, expressos na tabela a seguir. Meus amigos, por que eu sei que o gráfico que eu tenho que fazer aqui é de setores? Porque todas as informações que ele me deu estão em porcentagem. Gráfico que usa porcentagem é gráfico de setores, tá? Nem sempre, mas geralmente é. Beleza? Então, pois é, aí depende do gráfico, depende da forma que ele for apresentar as informações para ti. Se ele só me deu um texto e uma porcentagem, eu uso o gráfico de setores, que é mais fácil, tá? Então pronto, eu tenho aqui o meu gráfico, vou construir meu gráfico de setores. Nesse caso aqui ele disse que é um gráfico de setores, está aqui no texto da questão, tá? Faça o gráfico, construa o gráfico de setores. Então não tem jeito, vamos fazer o gráfico de setores, tá? Então eu vou pegar a circunferência, vocês fazem uma aí no livro de vocês, tá? Vou marcar uma aqui. Pronto, tá aí a minha circunferência. Vou marcar o centro dela. Foi isso que aqueles passos estavam dizendo. Então, primeira coisa, trace sua circunferência, marque o centro dela, beleza? E aí a gente vai pegar quais são as partes que eu preciso desse meu gráfico. Eu tenho aqui a cor branca, tenho a cor parda, tenho a cor preta e tenho outras, tá? Outras cores, e no final tem um total. Esse total vai ser representado no gráfico como tudo, porque ele é 100%, né? Certo? Então eu já sei que eu tenho 4 cores: branca, parda, preta e outros. Cada cor, pessoal, desse gráfico você tem que representar. Cada cor desse gráfico você vai representar com uma cor diferente, tá? Eu tenho aqui o preto, eu tenho preto, vermelho, azul, verde e amarelo. Então dá para me representar todas elas. Vou começar pela cor branca, tá? A cor branca eu vou fazer de vermelho. Então a cor branca eu vou marcar aqui de vermelho. Depois eu faço a minha legenda, tá? Vou fazer aqui do lado, ó, cor branca eu vou marcar de vermelho. Então quando eu for marcar a opção branca aí dentro do meu gráfico, eu vou fazer ela de vermelho, tá? 45%, pessoal, não representa 45 graus na circunferência, né? O que faltou a gente fazer aqui? Faltou fazer isso aqui, ó, anterior, deixa eu ver, ó. Faltou a gente calcular quantos por cento equivale na circunferência cada porcentagem, tá? Quantos graus vale na circunferência cada porcentagem. Faltou fazer a multiplicação por 360, tá? Então bora fazer isso. Olha o que eu vou fazer. 45%, pessoal, deixa eu dar um zoom em cima de 45% para ficar tranquilo de você entender isso. 45% você já entendeu que é 0,45, sim ou não? Sim ou não, sim ou não? 45% é a mesma coisa que 0,45. Então você vai fazer 0,45 vezes os 360 graus da circunferência. Aí sim eu vou saber quantos graus eu vou usar lá no meu círculo, na minha circunferência, tá? Mesma coisa aqui embaixo, 0,45 vezes 360. Aí eu vou saber quantos graus eu vou usar na circunferência.
Como é 9%, pessoal? Escrito na forma decimal, com vírgula. 0,09, o Henrique falou aqui, 0,09 vezes 360. E aí eu vou saber quantos graus eu vou usar lá na circunferência. E como é 1%? 0,01. E aí eu pego meu 0,01 e multiplico por 360 para me saber quantos graus vai dar lá na circunferência, tá? Deixa eu te dizer quanto é que vai dar. Para a cor branca vai dar 162 graus. Essa é a medida sim que eu vou marcar na minha circunferência. Como a cor parda é a mesma quantidade, 45%, então também vai ser 162 graus. A cor preta, que é 9%, vai dar 32 graus. E o último aproximadamente é 3,6, né? 3,6 graus. Pronto, agora sim. Tinha faltado esse detalhe aí, né? Agora sim eu consigo marcar isso na minha circunferência. Agora eu vou fazer de novo a circunferência aqui, fazer ela de preto. E agora sim vou marcar meus graus aí dentro da circunferência, tá? Então tá aqui a circunferência, tá aqui o centro dela. E agora sim eu vou começar a marcar os graus aí que eu tenho, tá? Começando pelo branco, que é a cor vermelha, que a gente conversou desde o começo. Você lembra que se eu cortar a circunferência no meio, vai dar quantos graus? 180. Como aqui é 162, é próximo de 180, né? Então olha o que eu vou fazer para 162. Eu vou marcar uma linha aqui e eu vou diminuir um pouquinho da metade, ó. Pronto, esse aqui eu vou dizer que é 162, tá? Então 162, e aí você pode pintar toda essa parte aí de vermelho para indicar que essa aqui é a cor branca. Pronto, então tá aí a cor branca. Cor parda, pessoal, cor parda. Se eu fizer assim, ó, vai ser a metade da circunferência, né? Então eu vou diminuir um pouco, vou fazer assim, ó, daqui para cá e daqui para cá, ó, que é os mesmos 162 graus, tá? Pronto, então isso aqui vai ser a galera que se identifica com a cor parda. Sobrou aquele pedacinho lá que está em branco, que vai ser separado, vai ser dividido para cor preta e outros, tá? Como outros é só 1%, eu vou colocar cor preta com preto mesmo, tá? Então a cor preta eu vou designar por preto mesmo. Então como a cor preta é 9%, eu vou deixar ela aqui quase fechando o desenho inteiro. E esse pedacinho que sobrou vai ser 1%. Que é o pessoal que se identificou com outras cores aí, tá? Então esse aqui vai ser o pessoal da cor preta. E esse pedacinho que sobrou eu vou pintar de verde aqui. Esse outro aí eu vou pintar de verde, tá? Vai ser essa galera aqui, vai ser verde. Pronto, tá aí. Pra ficar melhor, né? Eu vou fazer aqui branca. Eu tenho lápis de cor para pintar. Tem não, cara? Eu tenho lápis de cor para pintar. Mesmo assim, pinta como eu pinto. É. Sério mesmo? Gente, eu posso pintar nas cores que tava de vermelho aqui? Pode, pode. Pronto, tá aí o meu gráfico com a sua determinada legenda, tá? Parado ou travou? Tá aí, página 32 está dizendo o seguinte: use os dados a seguir para traçar manualmente ou por meio de um software de sua escolha o tipo de gráfico mais adequado para cada conjunto de dados. Aí ele deu da letra A, dados relacionados à população indígena. Percebe que nesse gráfico, tu me fez aquela pergunta lá. Perguntaram aqui na sala, professor, e como é que eu vou decidir qual gráfico eu posso fazer? Se for só porcentagem, pessoal, essa porcentagem der os 100%, o ideal é o gráfico de setores. Se ele só te der números, usa ou de colunas ou de barras, tá? Nesse caso aqui, ele me deu o número e a porcentagem. Então eu posso fazer os dois se eu quiser, tá? Poderia fazer o de colunas, poderia fazer o de setores também, tá? Ele me deu inclusive o total de pessoas aqui, ó. Certo? Então vamos lá.
ele disse aqui, o que relaciona esse meu desenho aí? Esse meu gráfico está falando de quê? Vai falar de quê? Quantidade de indígenas na população brasileira, tá? E aqui ele deu assim, ó, em terras indígenas são 57,7%, que corresponde a 517 mil aproximadamente. Fora das terras indígenas são 42,3%, que corresponde a 379 mil mais ou menos aí, tá? Então vamos fazer primeiro o nosso gráfico de colunas, tá? Então vamos fazer o gráfico de colunas. Coloque aqui uma barra aqui embaixo, certo aí? Vou escolher a cor vermelha para representar, por exemplo, indígenas que estão... Vou colocar verde para indígenas que estão nas terras, dentro das terras, tá? Então dentro das terras indígenas vou fazer o gráfico aqui. Esse aqui representa o pessoal que está dentro da terra indígena. Quantas pessoas são? São 517 mil pessoas, tá? Posso até colocar aqui em cima esse número, se eu quiser também, para ficar mais claro, né? 517.383. Professor, de onde você tirou essa informação? Isso está escrito aqui, pessoal, bem aqui, ó. Tá? Esse pessoal é que está dentro da terra indígena. Quem é que está fora da terra indígena? Tem aqui embaixo, ó, 379. Esse pessoal está fora da terra indígena. Se está fora, eu vou colocar de vermelho, tá? 379 é menos do que 517, então o gráfico vai ficar um pouco mais baixo. Então aqui eu vou fazer um gráfico um pouquinho mais baixo do que o 517. Pronto, tá aqui, tá? E aí eu vou pintar esse de vermelho. Beleza? Essa galera aqui é o pessoal que está fora das terras indígenas. Quantos são? Deixa eu anotar lá quantos são. São 379.534. Pronto, aí eu tenho a quantidade de pessoas usando o gráfico de barras, tá? Então vamos fazer aqui embaixo a nossa legenda. Quadrinho verde representa o pessoal que está dentro ou que está fora? É a galera que está dentro de área indígena. E o quadradinho em vermelho é o pessoal que está dentro ou que está fora? Se o verde é o pessoal que está dentro, então o vermelho é o pessoal que está fora. Beleza? Vou fazer aqui embaixo o gráfico de setores para essa informação, usando as mesmas cores, tá? Pessoal, o pessoal que está em terras indígenas, conforme ele disse aqui do lado, ó, são 57,5%. Quanto seria em porcentagem a metade desse grupo, né? 50? Então 57 é um pouco maior que a metade, tá? Então se ele é maior que a metade, olha o que eu vou fazer. No lugar de eu marcar a metade, que seria aqui, ó, 50%, eu vou aumentar um pouquinho esse grupo. Mas como eu estou fazendo gráfico de pizza, eu vou até a metade e aumento assim, ó. Pronto, isso aqui eu vou dizer que é 57,7%, tá? Então essa área que está em verde é o pessoal que está dentro de terreno indígena, tá? Essa galera aqui está dentro de terra indígena. Beleza? Então no seu gráfico aí você pode marcar esse povo aqui dentro da terra indígena, tá? Pronto. Então esse pedaço que sobrou é o pessoal que está o quê? Fora, né? Seria os 42,3%. Então aqui é a galera que está fora de terra indígena, tá? Então vá lá e marque aí no seu gráfico. Então eu posso fazer tanto o gráfico de setores quanto o gráfico de colunas, que foi o que eu fiz, tá? Então tanto faz se você fizer gráfico de setores ou colunas, aí você vai conseguir colocar todas essas informações, tá? Posso escrever aqui dentro, ó, isso aqui foi 57, escrever de preto aqui, isso aqui foi 57,7%. Professor, onde foi que o senhor pegou essa informação? Tá escrito bem aqui, ó, tá? E aqui 42,3 seria a quantidade de pessoas fora do terreno indígena, tá? 42,3%. Como ele me deu só duas porcentagens, eu não precisei transformar em grau, mas se precisasse, se tu quisesse,
Poderia fazer 57,7 seria 0,577 vezes 360. Aí ele ia me dar quantos graus daria dentro da circunferência, tá? E 42,3% é 0,423 vezes 360. Isso aqui ele vai me dizer quantos graus é que cabe dentro da circunferência, tá? Deixa eu te dizer quanto é que daria. Aqui daria 151 graus da circunferência e aqui daria 209 graus, aproximadamente aí, da minha circunferência, tá? Podemos, letra B? B, página 32 ainda. Vamos ver a letra B, o que ela está pedindo para a gente fazer. Bom, página 32 está dizendo assim, ó, dados relacionados à população do Brasil que vive em área urbana e área rural por região. Antes de elaborar o tipo de gráfico mais adequado para essa situação, complete a tabela a seguir. Por quê? Por quê que eu não vou usar gráfico de setores nesse caso? Quer ver? Olha aí, olha para essas informações. Elas estão em porcentagem? E por que eu não posso usar gráfico de setores nesse caso? Mas não está em porcentagem todo mundo? Porque não dá 100%. Exatamente. Se eu somar tudo isso aqui, meu filho, não dá 100%. Só que tem 93, ó. Com mais 90 já dá 183, já era. Não posso fazer gráfico de setores nesse caso. Só posso fazer quando essa soma der aqui embaixo, total, 100%. Aí sim eu posso fazer gráfico de setores. Nesse caso, então, ou eu vou fazer o gráfico de barra ou de coluna, tá? Vou fazer o de coluna nesse caso aqui. Beleza, então não posso usar o gráfico de setores mesmo estando em porcentagem. Por que não? Porque não totaliza 100%. Meu amigo, vamos completar a primeira tabela, porque ele disse aqui, ó, complete a tabela a seguir. Área urbana e rural. Todas as pessoas, segundo esse gráfico aqui, ou moram na área urbana ou moram na área rural. Sempre tem que fechar 100% aqui, ó. Então aqui era 93 com mais 7, 100. Se aqui tem 90, quanto é que falta para fechar 100%? Quanto é que falta? Não para, bicho, é todo o tempo falando. Se aqui é 90, quanto falta para fechar 100%? Muito obrigado, 10, 90 mais 10, 100, né assim? Beleza? 86 aqui embaixo, quanto falta para fechar 100%? 14, muito obrigado, todo mundo está falando aqui. Ó, aqui ele já deu, ó, 75, 25, ó, fecha 100. 73, falta quanto para fechar 100? 27, muito bem. Pronto, fechei aí a minha tabela, já está com todas as informações. E agora eu vou montar o meu gráfico, que vai ser um gráfico de colunas, tá? Tudo bem até aqui? Então, como eu vou fazer o meu gráfico de colunas, eu sempre faço uma barra aqui embaixo, tá? Vou precisar colocar as áreas embaixo, as regiões do país. Então vou deixar um pouquinho mais alto. Aqui, fazer de preto. Aqui embaixo vão ficar as regiões e aqui para cima os valores em porcentagem, tá? Então bem aqui eu vou escrever Sudeste, colocar abreviado aqui, Centro-Oeste, Sul, aqui Norte e aqui Nordeste. Pronto, vamos dizer as cores aí para cada um. Sudeste eu vou pintar de azul. Deixa eu ver, Centro-Oeste eu vou colocar de preto. Sempre marcando a legenda aí, tá, pessoal? Sul vou colocar de vermelho. Norte eu vou colocar de verde. E o Nordeste eu vou fazer de amarelo, tá? Nordeste amarelo. Deu certinho a quantidade de cores que eu tinha aqui. Só o filé.
Na verdade, pessoal, para esse gráfico, pode ir, não vai ser essas cores não, tá, pessoal? Vou escolher só duas cores. Por quê? O que eu estou tratando aqui em cada região é se mora em área urbana ou se mora em área rural. Na verdade, eu vou precisar de uma cor para urbano e de uma cor para rural, tá? Então vamos colocar o urbano como azul. Deixa eu apagar esse pedaço que eu fiz aqui. Vou colocar o urbano com a cor azul e rural com a cor verde, tá? Pronto, o urbano vai ser a cor azul, o rural vai ser a cor verde. Aqui do lado faltou marcar os tamanhos, né? Vamos dizer aqui, ó, 10%. Vou colocar aqui, queria colocar de 10 em 10. Vou colocar de 20 em 20. Então aqui vai ser 20, 40, 60, 80 e aqui 100. Lembrando que isso é tudo em porcentagem, então é tudo por cento, tá? As porcentagens aí que eu tenho. Pronto, vou começar pelo Sudeste, pessoal. Sudeste, para a área urbana eu escolhi azul, né? E ele é quantos por cento? 93%. Olha aqui, ó, 93 para a área urbana. Então eu venho aqui e vou fazer a minha coluna próximo do 100 lá, ó, 93, vamos dizer que esteja bem aqui assim. Isso aqui é o pessoal do Sudeste que mora em área urbana. Quem é o pessoal do Sudeste que mora em área rural? São quantos por cento? Só 7. E eu escolhi a cor verde, não foi? Então 7%, pessoal, vai ser uma barrinha bem pequena aqui embaixo, ó, 7% só. Então essa aqui é a galera que mora em área rural lá no Sudeste. Centro-Oeste, quantos por cento do pessoal do Centro-Oeste mora em área urbana? São 90%. Então do Centro-Oeste, 90%, vamos dizer que está mais ou menos por aqui, 90% que mora em área urbana. E área rural, 10%, então o gráfico vai ser também bem pequeno aqui embaixo. Tá aí, 10%. No sul, quantas pessoas moram em região urbana? 86%, tá aqui, ó, 86%. Então o sul, 86%, vai ser por aqui assim, mais ou menos. E quantos moram em área rural? São 14%. Então também vai ser, opa, verde, né? Também vai ser um pedacinho de gráfico aqui embaixo, 14%. Região Norte, 75% moram em área, aqui ó, 75% em área urbana. Então se o 80 está bem aqui, vamos dizer que o 75 esteja por aqui assim mais ou menos, ó, um pouco abaixo de 80, né? Então 75 por aqui. Isso aqui é a galera do Norte que mora na área urbana. E 25% mora na área rural, tá aqui ó, 25. Então 25, se o 20 está bem aqui, vamos dizer que o 25 esteja um pouco acima aqui, ó, tá? Vou colocar até por aqui assim. Pronto, 25% moram, mas é verde, né? Eu coloquei de vermelho. Vou mudar aqui para cor verde. Pronto. E por último, o Nordeste, 73% moram na área urbana. Então 73 é pertinho do 75 lá do Norte, né? Tá aqui 73. E por último, 27 que moram na área rural. 27 também vai ser pertinho do 25 aqui do Norte. Então pronto, tá aí o gráfico que trata de área urbana e área rural para essas regiões aí do país, tá? Faltou eu colocar minha legenda aqui embaixo, vocês colocam de vocês, ó. Aí eu faço aqui urbano, quadrado azul, quadrado verde, rural. Pronto, não esqueça de fazer a legenda para ficar tudo claro para quem for ler o seu gráfico, tá? Página 33, ele tem um roteiro lá de como é que você faz uma pesquisa estatística. Pode pegar um copo, professor? Pode, vai lá. Então vamos lá. Página 33. O que você tem que fazer para realizar uma pesquisa estatística, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa que você faz, pessoal, escolha o tema
que deseja pesquisar. Qual é o assunto? Qual foi o assunto que eles pesquisaram hoje aqui com vocês? Covid, não foi? Falaram de quem usa máscara, quem não usa máscara, enfim. Então, primeira coisa que tu faz, escolhe o tema que tu vai pesquisar. Segunda coisa que você faz, pessoal, da pergunta, o que você deseja que seja respondido? Percebe que elas foram lá, elas querem falar sobre o Covid, mas o que elas queriam saber? Quem usa máscara, quem não usa máscara, quem concorda com a vacina, quem não concorda. Quer dizer, ela está te direcionando para o que ela precisa saber. O que ela quer saber é isso, né? Terceiro, levantamento de hipótese. Quais respostas você julga que encontrará nessa pesquisa? Às vezes, pessoal, é interessante você designar. Às vezes é importante você designar o que você quer que seja respondido, mas você dê as opções, porque o cara pode falar o que ele quiser. Ah, qual é o teu time de futebol preferido? Moleque, tem muita opção para o cara escolher. Então tu coloca lá 4, 5 opções e dentre elas tu coloca assim, outro. Aí tem lá 4 times de futebol e a última opção é outro. Se o cara não torcer para nenhum, ele marca outro. Quer dizer, fica dentro de um grupo que você quer que ele responda. Se tu deixar, qual é o teu time favorito? O cara pode falar qualquer um, são tantos. Então a pesquisa acaba fugindo do que você precisa, tá? Quarta opção, população ou universo estatístico da amostra. Nesse caso da pesquisa que elas fizeram hoje sobre Covid, qual foi o grupo de amostra de pesquisa? Os alunos do 7º A. Talvez tenham ido para outra sala, né? Então foi os alunos da escola, né? Então esse foi o teu grupo aí de amostra, tá? Quem vai participar dessa pesquisa? 5. Produção do instrumento de coleta. Aqui ele está dizendo assim, ó, elaboração do instrumento de coleta, que possibilita conhecer as respostas. Como foi o instrumento de coleta deles, pessoal? Foi pergunta e resposta. Ele perguntava, você respondia, levantava a mão, eles iam lá e marcavam na lista, tá? 6. Vamos fazer uma. 6. Coleta de dados, que é a aplicação do instrumento, que também foi feito hoje. 7. Organização e tratamento dos dados. Isso já é quando eles saírem daqui. Fizeram a pesquisa lá fora, na sala deles, eles vão pegar os dados e vão fazer análise, tá? 8. Interpretação e confronto com hipótese e conclusão. Depois que eles perguntaram na sala, por exemplo, quem usa máscara, quem não usa máscara, lá fora eles vão tirar as conclusões. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 7º A... Pois é, enfim, pessoal, isso aí não vai entrar na nossa questão. Conforme a quantidade de pessoas, ele pode deduzir, o 7º A prefere usar máscara, ou prefere não usar máscara, enfim. Vão tirar as conclusões, tá? No final, é interessante que haja uma divulgação do resultado no quadro de avisos, pela internet, redes sociais, enfim. E a tomada de decisão. Se de repente o 7º A prefere não usar máscara, talvez seja importante que alguém venha aqui explicar por que é importante usar máscara. Então, essas são as hipóteses aí que você tem para fazer uma pesquisa estatística, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza, então lá na página 34, tem lá, medida de tendência central. Aí ele deu um exemplo aí, ó. Veja o que dizem 3 funcionários de uma mesma empresa sobre salário. A Ana Célia falou o seguinte, ela é gerente, está dizendo aqui. Os salários da minha empresa são muito bons. A média, ele já me deu uma medida de tendência central, a média. A média de salário é de R$ 5.700. Legal. Acho um lugar excelente para trabalhar, ela disse, tá? Aí o João Pedro, que não é mais gerente, ele é assistente. Ele disse assim, percebi que a mediana é outra medida de tendência central, tá? Eu vou escrever aqui em cima, ó. Primeira medida que a gente falou, média. Segunda medida que a gente falou, mediana, que é diferente da média, tá? A mediana dos salários dessa empresa é de 1.750, isso o auxiliar falando, o assistente, né? Mas recebemos um pouco mais que isso, não acho que seja um bom lugar para trabalhar. E a Joana, que é auxiliar, ela disse assim, ó, eu vi uma pessoa comentar que a moda, outra medida de tendência central, pessoal, moda, de nossos salários aqui nessa empresa, seja na ordem de R$ 1.200. Beleza, então falei para ti nesse texto de média,
falei de mediana e falei de moda. Eu vou te explicar ainda o que é cada coisa, tá? Aí vem uma questãozinha de dialogar e conhecer, que ela está dizendo o seguinte, ó. Primeira questão. Eu também, galera, mas eu preciso terminar aqui. Primeira questão, responda as questões a seguir com base nas informações anteriores. Primeira, o que significa média salarial? A média do valor do salário. Pois é, mas como é que se calcula uma média salarial? Pessoal, faz assim, ó. É a soma de todos os salários. No final eu te falo de novo o que é. É a soma de todos os salários dividido pela quantidade de funcionários. Então, se nessa empresa tiver 30 funcionários, eu vou somar o salário dos 30 e o resultado que deu dessa soma eu vou dividir por 30. Quando eu fizer isso, vai dar a média de salários. Então, o que é a média de salário? É a soma de todos os salários dividido pela quantidade de funcionários, tá? Questão 2. O que seria a mediana mencionada por João Pedro? Pessoal, a mediana é o seguinte, ó. É o termo central dos valores em ordem. Eu vou colocar a ordem crescente, mas se for decrescente não vai fazer muita diferença, tá? Então, se você colocar os termos em ordem, vou colocar em ordem aqui, por exemplo, 2, 4, 7, 8, 10. De todos esses números aí, pessoal, qual é o que está no meio? Quem é que está no meio desses números aqui? Esse cara é chamado mediana. Legal? Então, o que é mediana? Quando você coloca todos os números em ordem, o cara que fica no meio é mediana. Tá? Diga. E se acontecesse, vou mudar um pouquinho aqui. Aqui eu vou dizer que seja 9. Vamos dizer que aqui seja 9, 11 e 10. Pessoal, e se acontecer isso aqui, eu quero calcular a mediana, mas não tem nenhum termo no meio, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Você teria que achar o cara que está entre esses dois, entre o 7 e o 9, no caso é o 8. Então seria 8 a mediana. Beleza? Caso ele não tenha, seja a quantidade de números pares, não vai ter mediana representada numericamente aí. Você teria que calcular ela. E a terceira, está dizendo assim, a Joana disse que a moda representa o salário da maior parte dos funcionários. O que isso quer dizer? O que é a moda, pessoal? É o valor que se repete mais vezes. Como assim, professor? Você vai olhar dentro de um hall de números aí, você tem uma sequência de números. Você vai olhar o que se repete. O que se repetir a maior quantidade de vezes é a moda, tá? Nesse caso aqui, como ele disse que a moda é o salário do auxiliar, quer dizer que nessa empresa tem poucos gerentes e devem ter muito mais auxiliares do que gerentes, né? Então tem um monte de auxiliar, cada um recebe 1.200. Então, como são muitos, a quantidade de salário repete para auxiliar. Então 1.200 é a moda, beleza? Então talvez eu tenha um gerente, vamos dizer aqui um gerente, aí o outro é o que? Assistente, né? Aí eu tenho 2 assistentes e o resto tudo auxiliar, auxiliar, auxiliar. Então, como auxiliar repete a maior quantidade de vezes, o salário do auxiliar é a moda, beleza?
Tá entendido até aqui? Média, mediana e moda eu vou falar amanhã, não vou continuar isso aqui nesse momento, tá? Vamos parar por aqui hoje.